A gente já começa o programa falando aí de saúde, mais especificamente sobre o diabetes, uma condição séria que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E a alimentação desempenha um papel crucial no controle e manejo dessa doença. Escolhas alimentares saudáveis não apenas ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, mas também desempenham um papel fundamental na prevenção de complicações a longo prazo. E nessa jornada para uma vida mais saudável, eu fui conversar com a nutricionista Giovana Valente e ela traz agora dicas importantes para a gente. Acompanhe! Muito se fala sobre o diabetes, principalmente sobre os alimentos que convém evitar quando se desenvolve a doença. Mas você aí de casa sabe quais alimentos são recomendados para o dia a dia após o diagnóstico? É o que a gente vai conversar agora com a doutora Giovana Valente. Hoje você é uma conhecedora da causa, né? Sou uma conhecedora desde os meus 5 anos. No caso, você foi diagnosticada com diabetes com 5 anos, como você mencionou aí, diabetes infantil, que a gente vê que tem crescido bastante o número, né, desses diagnósticos. Me fala, como foi para você esse diagnóstico, né, ainda pequena? Como é que vocês se adaptaram? Como descobriram, né, que você tinha o diabetes tipo 1? Alguns dos sintomas, né, muito comuns quando a gente se depara com essa doença, é uma sede muito grande, então é uma sede fora do normal, né? Não é uma sede eu tô com sedinha de água, não, é uma sede muito forte, muita vontade de ir no banheiro, às vezes até aquelas formiguinhas, né, chegam aí no vaso, uma raiva às vezes excessiva, que não tem explicação, então são vários fatores, né? E emagrecimento também, inclusive, né, com a glicemia muito alta, a gente tende a emagrecer bastante, então esses são alguns aspectos que levaram a gente a investigar, né, no caso, na época, os meus pais. E quando a gente se deparou com a doença, lógico que é um choque de primeiro momento, mas a primeira coisa a se fazer é buscar o acompanhamento. Então, ir no médico, né, no endócrino, no bom endócrino, e fazer esse acompanhamento. Hoje em dia tem várias, né, opções de tratamento, e uma delas é a contagem de carboidrato, por exemplo, que é a que eu faço. Porém, quando eu descobri a diabetes, não era ela que eu fazia, tá? Era outro método de tratamento, até porque eu era uma criança, com 5 anos, então não tinha essa autonomia ainda de fazer a contagem de carboidratos. Mas aos pouquinhos eu já aprendi a aplicar insulina, né? Tudo para ter uma vida normal. Eu sempre falo que a diabetes não limita. Ela vai fazer você fazer as coisas com preparo, né? Você se prepara para todas as situações. No caso aí, né, você foi diagnosticada com diabetes tipo 1, mas existe também o tipo 2. Explica pra gente qual a diferença entre eles. Perfeito. A tipo 1 é uma causa genética. Então, a pessoa, né, ela não produz mais a insulina. E a tipo 2, a gente pode adquirir ela, seja por alguma doença ou por estilo de vida, né, sedentarismo e outras doenças que nem eu comentei. E a tipo 2, às vezes as pessoas podem ainda produzir um pouco de insulina, mas em uma quantidade não suficiente, ou a pessoa já tem uma resistência à insulina, que ela não faz a captação, né, para o músculo direito e essa glicose fica alta no sangue. Existem outros tipos também, né, mas aí a gente já entra em diabetes muito específicas, porém todas elas têm em comum essa questão tanto da insulina quanto da glicemia. No caso desses dois tipos que a gente mencionou, né, a alimentação balanceada é fundamental para conseguir controlar, né? Fundamental, tanto na tipo 1 quanto na tipo 2. Aqui o que a gente tem? Vamos começar mostrando, né, mostrando as frutas, no caso, que elas são indispensáveis aí para ter uma dieta mais saudável. Com certeza. Ao contrário do que muitas pessoas acabam pensando que fruta não pode porque tem frutose. A fruta, ela é uma aliada, porque ela tem fibras junto. Às vezes elas não têm nenhuma quantidade muito grande de carboidrato. Então o que a gente sempre faz? Quando tem uma quantidade um pouco maior de carboidrato, coloca uma fonte de fibra junto, ou de proteína também, mas coloca uma fonte de fibra junto. Então uma linhaça, uma chia por cima, por exemplo, vai comer uma banana que tem uma carga glicêmica, né, um pouco maior, que é a carga glicêmica, né, o índice glicêmico do alimento, é o tempo que demora no sangue para aumentar o açúcar no sangue. Então, quando a gente consome com fibras, a gente diminui esse aumento. Então, por exemplo, né, a maçã, que tem a maçã tem a fibra dela, na casca principalmente, vai ajudar que a gente não tenha um aumento tão grande dessa glicemia. Também ajuda com a saciedade, né, funcionamento intestinal, que é super importante quando a gente fala de doenças, tá? E frutas de baixo índice glicêmico, por exemplo, a gente tem o pêssego, temos a própria maçã, tem o morango e todas as frutas vermelhas, né? A framboesa, os mirtilos.
A melancia, a gente pode até comentar porque ela tem uma alta carga de água, por exemplo. Então, ela, por mais que ela não tenha a melancia e o abacaxi também, tá? Entram na mesma situação. Eles têm muita água na composição. Então, eles, por mais que não tenham um índice glicêmico tão baixinhos, eles ainda, uma quantidade grande deles, você não consome muito carboidrato. Então, também auxilia bastante nesse controle. Pelo menos também umas 3, 4 porções de frutas no dia, sempre acompanhada de alguma ou fibra, em pó, né, linhaça, chia, que nem eu comentei, o próprio psyllium, ou junto com uma fonte proteica. Então eu sempre dou essa dica na questão da alimentação, porque a proteína e a gordura também, tá, as gorduras boas, elas vão ajudar a gente a ter esse retardamento, né, essa demora maior na absorção do carboidrato. E isso facilita no controle, tanto para quem aplica insulina, quanto para quem produz insulina, mas numa quantidade muito menor. Vou voltar um pouquinho atrás agora. Você comentou da frutose. A frutose seria o açúcar da fruta? Isso, o açúcar da fruta. Só que ele dependendo da quantidade que você come, ele não vai ter esse impacto tão grande. Ele tem sim um impacto, porém muito menor do que quando a gente fala do açúcar, do doce, né? Que muitas vezes as pessoas ficam com medo de comer as frutas, o que não deveria ter, tá? Por conta só do nome frutose. Só que quando a gente fala, por exemplo, de um suco, já é diferente. Porque, por exemplo, num suco de laranja, quantas laranjas não são utilizadas para fazer o suco? E normalmente, como é só o líquido e a gente coa, ainda tira as fibras, que é o que a gente precisa da fruta. Então, o suco de laranja, por exemplo, já não é muito legal. Só para um caso de hipoglicemia, porque aí ele ajuda a subir rápido essa glicemia do sangue. Mas no caso de controle da alimentação na doença, já não é tão legal o consumo do suco, porque ele concentra muito tanto a frutose, porque usa muitas frutas para fazer um copo do suco, e pouca fibra. Ótimo ponto aí que você tocou, então. O suco não é muito recomendado. Então, o que é recomendado no caso? É comer as frutinhas inteiras? As frutas inteiras. No caso da maçã, por exemplo, é com a casca mesmo que se come? Com a casca mesmo, porque as fibras da maçã vão ter também, né, na parte de dentro, porém, na casca tem bastante fibra. Então, é recomendado... Sempre lavar, né, corretamente, mas é recomendado. Olha que bacana, a gente dá para aproveitar então tudinho da maçã. Alguns outros alimentos que a gente tem aqui, por exemplo, é a aveia, que você até mencionou agora há pouco, né? Alguns parentes dela aí. Perfeito. Como ela age no nosso corpo quando o assunto é diabetes? A aveia, tanto na parte intestinal, ela ajuda, né? O intestino eu sempre falo que é o começo de tudo, então se o intestino tá bom, ele vai também refletir no controle da doença, tá? Mas a aveia, a gente trabalha essa questão do retardamento da absorção do carboidrato, tá? E ela também pode ser usada tanto com as frutas, né? Pode colocar, fazer um mingau, uma receita, ela acaba ajudando bastante. Quando a gente parte aí para a terceira alimentação do dia, que seria o nosso almoço. A gente tem aqui várias opções de legumes. Quais deles são os mais indicados? As folhas verdes a gente percebeu aí ao longo, né, das últimas semanas que estão sempre bem-vindas na nossa alimentação. Com certeza, as folhas verdes elas trazem tanto as fibras e que trabalham na saciedade, intestino, quanto as vitaminas e minerais. Então a gente tem a couve que tem os flavonoides, né, que também vão trazer bastante benefício para a nossa saúde, antioxidante. Então numa dieta, por exemplo, numa dieta para diabetes, é muito importante que ela seja anti-inflamatória também. Então para controlar o aspecto do corpo como um todo, né, do organismo como um todo, que vai impactar na doença. Bacana. Aqui a gente tem um legume, gente, vou mostrar para vocês agora, uma batata que eu conheci agora com a Gi. Que batata é essa e como ela funciona? Essa é a batata Yacon. A batata Yacon, ela tem a inulina, que é uma fibra, que a maior parte do carboidrato dela vem da inulina e a gente não absorve. Então ele acaba tendo uma concentração de carboidrato muito baixa, inclusive se comparado com a batata inglesa. Então a gente consegue ter um consumo bem legal dele e um auxílio, né, nesse controle da glicemia também com a batata Yacon. Então ela é a mais indicada no caso de quem tem o diagnóstico aí de diabetes. Com certeza. Pode até misturar. Então, vai fazer um purê, faz um purê com a Yacon e uma batata também para ver o sabor. Ela é um pouco mais adocicada do que a batata comum. Porém, normalmente o pessoal gosta bastante dela. Não conhece, mas gosta bastante quando experimenta. Bacana. A gente tem aqui também, né, no caso, os abacates. Eles, a gente comentou já na semana passada, que são ricos aí em gorduras. Essas gorduras não podem atrapalhar quem tem diabetes? Na verdade, não. A gordura em excesso não é muito boa, porém, a gordura boa, ela vai, inclusive, ajudar até a proteção cardiovascular. Então, ela ajuda a evitar, né, vamos dizer assim, o que o diabetes pode trazer a longo prazo. Então, ela ajuda a prevenir, vamos dizer, proteger o corpo
dessas ações que podem trazer a longo prazo. Olha só, no caso então, né, as frutas, como você comentou, é bom ter 3 por dia. Pelo menos 3. O abacate também tá nessa. Também tá nessa. Que bacana. No caso aqui da abóbora. A abóbora, a gente já entra com ela na parte dos carboidratos, mas são carboidratos de índice glicêmico moderado e que eles têm pouco carboidrato. Então a gente consegue comer um volume maior e com menos carboidrato e, como por exemplo, né, ele é um pouco mais complexo porque ele também tem as fibras. Isso é outro ponto da alimentação para um diabético, é comer sempre os carboidratos, não precisa excluir, lógico que a gente tem que ter uma moderação, porém, escolher sempre fontes de carboidrato complexos. Então, arroz integral, se for comer um pão, procurar também o integral. Ou se não for integral, colocar ali uma chia, uma sementinha, alguma coisa para trazer mais fibra para essa alimentação. Acho que vale reforçar aí que não basta só uma boa alimentação, como as dicas que a gente deu aqui, mas também tem que deixar o sedentarismo para trás, né? Com toda certeza, a atividade física é fundamental para um tratamento de diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Ele ajuda a melhorar a sensibilidade do nosso corpo com a insulina, ele ajuda no caso de uma diabetes tipo 2, que a pessoa provavelmente pode ter um sobrepeso, né, um excesso de tecido adiposo, também ajuda nessa perda de gordura. Então, no aumento de massa magra, né, quando a gente fala de diabetes, é muito legal a associação com a massa magra. Então, tudo isso vem em conjunto da alimentação com a atividade física. Com certeza. Hoje, obrigada pela participação. Foi um prazer ter você aqui hoje. Prazer.